E aí galera, tudo certo? Mais uma entrevista aqui, show de bola. Hoje a gente está aqui com o Sérgio, esse cara aqui, lá do Capão Redondo, bom de bola, Jardim Irene, falou que fazia muito gol lá. Bom, não sei, né? Contou umas histórias aqui pra gente. Esse cara aqui, ele criou uma solução bastante importante na vida de muitas pessoas. Vamos falar aqui da Conta Black. Ele criou uma fintech para a gente poder aí inserir muita gente nesse mercado financeiro de uma forma criativa, inteligente. Vamos conhecer o Sérgio, vamos conhecer o negócio dele, vamos entender um pouco aí da vida de empreendedorismo desse cara, tá bom? E aí, cara, e aí tua vida, pô, lá naquela região, Capão Redondo, pô, foi bom, cara, tá lá, infância, turma. Quanto que isso foi importante para que você realmente se tornasse um empreendedor e ter essa visão de princípios, de valores e quanto isso é importante no teu mundo e nos teus negócios? Boa pergunta, boa pergunta. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade mais uma vez de participar, É isso. compartilhar um pouquinho dessas experiências. Eu acho que a minha vida empreendedora, ela teve um papel, a minha mãe teve um papel muito importante no meu desenvolvimento como ser humano e como empreendedor. E tudo começou porque eu via muita dificuldade do meu pai e minha mãe. Meu pai era um metalúrgico, minha mãe uma empregada doméstica. E eu via a luta deles em trazer comida para dentro de casa, né? Então, grande parte da minha infância foi vendo ali meu pai e minha mãe lutando, eles tentando criar os 6 filhos para estudar. Eu de uma família cristã, onde eles sempre aplicavam princípios, a gente já cresceu sabendo o que é certo e o que é errado. É ao contrário do que muitas pessoas acham, eu até falo que no Brasil a questão da educação financeira não existe. Naquela época, quando uma criança nascia, ela ganhava uma conta poupança, ela só podia sacar o dinheiro quando tinha 18 anos. Caramba! Então, meu pai e minha mãe ainda conseguiram abrir 6 contas ali, poupança, e ali eles começaram a ensinar pra gente o senso da importância de entender o que é o dinheiro, né? Então, grande parte do que a gente acompanhou ali, até os finais de ano, quando a gente sabia que era o Natal, não era meu pai e minha mãe que davam presente, era minha tia, porque minha tia, na família da minha mãe, era a única que tinha estudo, ela era formada em enfermagem. Uau. Então ela era a única ali, quando dava alguma dor de barriga lá em casa, ela salvava a gente. Mas acho que foi na minha infância mesmo que eu me entendi como empreendedor, porque o empreendedor, ele só se desenvolve em meio às adversidades, né? Então, quando eu era pequeno, eu falava com minha mãe, mãe, quando eu for um empresário, eu vou tirar a nossa família dessa situação. E a minha mãe, ela sempre colocava a maninha na fogueira, ela falava assim, não, você vai ser sim, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento geral de tudo que acontece ao redor, mas mais importante, estudar, você vai ser o que você quiser. Então, eu comecei dali a pensar, o que eu ia ser da minha vida? Eu acho que o empreendedorismo foi a base disso tudo. E aí, cara, pô, você foi crescendo. Como é que foi desenrolando essas histórias aí de empreendedorismo, cara? Como é que isso foi acontecendo na tua vida? Tudo eu vi uma oportunidade para ganhar dinheiro, né? Certo. E isso foi desde a minha adolescência. Nós saímos do Santo Eduardo, do Valo Velho, ali Capão Redondo. Depois a gente foi para Santo Eduardo, que é um bairro à frente, que já era divisa já era Embu. Tá. E lá nós conseguimos comprar nossa casa porque minha avó adiantou a herança para minha mãe. Minha mãe comprou um terreno ali e a gente começou a construir ali. Mas foi grande parte da minha adolescência ali que eu comecei a correr atrás de oportunidades. Eu começava a pesquisar mercados, naquela época a gente não tinha computador, não existia internet. Então, meu quarto era abarrotado de revistas, Exame, Veja. E eu via aquelas campanhas publicitárias, eu via aquelas oportunidades de negócio, eu cortava aquilo ali e guardava. Que legal. Eu criava um acervo. Até uma vez meu pai falou assim, você tem um problema psicológico, filho. É melhor você ir para um médico, esse monte de papel aqui. Aí eu fui entender mais tarde, né, que tudo aquilo era a base de conhecimento. E o empreendedorismo, claro, você não ganha muito dinheiro, você começa a ganhar conhecimento, você acaba ganhando experiência, para que você vai aplicar no futuro aquilo quando você já tiver já consolidado ou pelo menos montando já um seu pequeno negócio. E aí, pô, você começou a ler essas revistas, você foi adquirindo conhecimento, e aí você falou, bom, agora vamos pro game. Como é que foi esse negócio aí? Naquela época abrir um negócio já também era caro naquela época, abrir uma empresa, né? Tinha uns custos altos.
E eu tive a oportunidade de... A minha irmã trabalhava numa loja de departamentos que todo mundo tinha vontade de trabalhar. Acho que você deve conhecer Mapping. Opa, Então. que isso, pô. Mapping somos Mapping. nós. Praça Ramos. Praça pô. Ramos, exatamente. Todo mundo tinha vontade de trabalhar lá. E aí eu tive a oportunidade, fui contratado para trabalhar lá como mensageiro, numa das filiais, que era a filial de Pinheiros. Legal. Então eu pegava todos os materiais, levava lá para Praça Ramos, os contratos. E ali eu vi a possibilidade de ser um intraempreendedor, ou seja, eu já imaginava ali, poxa, aqui eu posso ser um diretor. Mas assim, a minha mãe sempre falava uma coisa. Além dela falar que para eu conquistar as coisas na minha vida, eu tinha que estudar muito, eu tinha que ter conhecimento geral de tudo que acontece no Brasil e no mundo para ter assunto, ela fala que eu tinha que me preocupar também com a minha aparência. Primeiro porque existe as questões do racismo. Então ela falava assim que eu seria muitas vezes julgado, muitas vezes eu teria que provar minha capacidade intelectual e profissional até muito mais vezes do que qualquer outra pessoa. Então, por fato de eu ter sido criado numa empresa, numa família cristã, eu sempre me preocupava com a minha aparência. Então os meus irmãos achavam que eu era muito metido. Mas não, eu queria ser alguém, então eu queria me preparar como tal. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu era o único mensageiro que trabalhava de terno e gravata. Que legal. Trabalhei 8 anos na empresa e ali foi descobrir que eu não queria ser um empreendedor. Mas assim, existem várias histórias e acho que o empreendedorismo ele é repleto de dores, porque em primeiro lugar você abre mão da sua saúde para você focar naquele negócio, outro você abre mão do convívio da sua família, em primeiro lugar. E foi nessa época, eu sempre trabalhando, dando dinheiro para minha mãe, ajudando a reformar a casa, minha mãe contraiu um câncer. E foi um câncer que ceifou a vida da minha mãe em apenas 3 meses. Caramba. Só que nesse espaço de tempo, além do que eu ganhava na empresa, eu comecei a fazer marketing multinível. Tá. Porque eu percebi, eu aprendi no marketing multinível que é essa questão do senso de liderança, de aglutinar pessoas. E eu imaginei, tudo que eu ganhava ali, eu ganhava para a realização da casa própria da minha mãe. E aí, cara, depois dessa trajetória de games, você foi para uma outra trajetória, você já entrou direto para a Conta Black na sequência ou não? Me deu a vontade de montar uma agência Tá. de comunicação. E naquela época, final de 99, começo dos anos 2000, não sabia se o mundo ia acabar nos anos 2000, né? Porque falavam naquela época. E aí eu resolvi montar uma agência focada em digital, ou seja, em fazer sites, porque naquela época site era muito rentável. E eu, como já era meio autodidata, já tinha aprendido a programar site. Eu com um computador velho, daquele tijolão, notebook, eu fiz trocentos websites. Aí quando eu montei uma agência num quarto, quando eu vi esse quarto já tinha 5 pessoas trabalhando comigo. Legal. Passado ali seus 4, 5 anos já estava com mais de 30 pessoas. Empreendedor é isso aí, gente. Então, ó, vocês viram aqui, né? Pô, olha a trajetória, a persistência, né? Enfim, as escolhas. E aí, 25 anos aí, pô, criando toda essa trajetória. Como é que chegou aí? Eu sempre me provoco. Tudo me provoca. Eu falava assim, puxa, eu tenho quase todas as áreas na agência, só faltava um cliente do segmento financeiro. Até quando muitos clientes, bons clientes aí por indicação, e aí, Sérgio, eu tô te indicando um cara que ele quer lançar uma bandeira de cartão. Eu disse, poxa, que legal. Conheci o cara, fui fazer uma apresentação da agência, mostrei todos os clientes que a gente já atendeu, as campanhas que a gente criou. E eu falei assim, pô, Sérgio, legal. Cara, eu tô sendo um executivo de marketing. Você gostaria do desafio de ser um executivo de marketing e ser part-time, ou seja, você dividir parte da sua agência? Eu não quero que você não precisa ficar, ajudar a gente a construir essa empresa. Isso é um grande prazer, um desafio. E falar, você não pode falar não para dinheiro, né, e oportunidades, Lógico. Eu nunca menosprezei a oportunidade, porque eu sempre falo em alguns encontros. As pessoas não sabem avalizar o valor de uma oportunidade. Verdade. E todas as oportunidades que eu tive, eu nunca falei não, mas eu sempre falava assim, não, claro, vamos fazer, olha, estou construindo aqui, mas ela já está aqui, quando precisar eu já trago ela para cá. E aí essa foi uma oportunidade que me surgiu. E aí eu fiquei durante um bom tempo trabalhando, ajudando a criar
criar conteúdo, criar marca, criar toda a matéria de apresentação. O resultado é que o negócio não deu certo. Ele gastou muito dinheiro, como muitos empresários gastam, né? Sem conhecer público, sem conhecer mercado, sem conhecer regulamentações de Banco Central e afins. Mas uma das coisas que eu conquistei lá dentro foi conhecimento. Eu conheci muita gente de Banco Central, muita gente de CVM, para entender essa questão de regulamentação de meios de pagamentos, cartões. E aí foi quando eu conheci o pessoal da Visa, através do Pan-Americano, eu conheci o pessoal da Visa e da Mastercard. E aí o pessoal da Visa, Sérgio, nós estamos homologando processadoras a serem também emissores. Vou te indicar uma empresa, me indicaram uma empresa. E foi através dessa empresa que eu consegui pivotar a ideia de uma primeira conta digital, super simples, que permite a pessoa ver saldo, fazer transferência, emitir boleto para recarga, que também seria para cobrança, e dar um cartão de débito. Dali em diante a gente começou a fazer todos os testes, mas só que para eu ter maior conhecimento do meu público, do público empreendedor e afroempreendedor, a gente criou uma entidade chamada Afrobusiness. Tá. Que é, ou seja, a entidade Afrobusiness foi criada para conectar. Mas só que aí a gente viu tantas dores, mas tantas dores, que a gente falava assim, gente, conexão não vai funcionar, a gente tem que oferecer subsídio para que esse empreendedor se desenvolva. A gente começou a fazer isso ao mesmo tempo com a Rise, eu um dos fundadores, a gente começou a participar de vários encontros, conhecemos pessoas maravilhosas como Geraldo Rufino, como o Alessandro Lohas, e a gente começou a entender que o buraco estava mais embaixo. A gente começou a entender que são mais de 60 milhões de empreendedores. Estamos falando de um público que movimenta 800 bilhões fora dos bancos. Caramba. E um público que de acordo com o Instituto Locomotivo, até o ano passado, consumiu 1 trilhão e 700 bilhões em produtos e serviços. Aí eu pensei, como esse público não é importante para o mercado bancário? Mas isso foram subsídios que a gente começou a absorver essas informações com a Afrobusiness. E a Afrobusiness tinha o costume de fazer um jantar por ano. Pegava todos esses empreendedores, o primeiro ano foi no Clube Homes. Disse, não, a gente tem que ir na Paulista. A gente tem que estar no cartão postal de São Paulo, porque tem acesso, tem metrô. Chegando. Oh, foi demais. Aí a gente ralou para fazer, porque a gente fez um evento com jantar. Que legal. Colocamos 250 empreendedores, fui Geraldo Rufino, veio da Sandra Lohas, na época veio também a Rachel Mai, que era da Pandora. Gente, assim, eu via nos olhos desses empreendedores, num primeiro jantar, assim, tipo black tie. Poxa, Sérgio, que legal, vocês têm que fazer esses eventos todo ano. Tudo bem, a gente pensou, o segundo ano, nós pensamos, qual vai ser o tema do evento? E falava muito aqui no Brasil esse negócio de black money. O senso do black money e a gente já estava entendendo que o black money é comprado do meu e eu sou muito crítico, né? Você, poxa, tudo bem, comprar do meu é legal, estou favorecendo ele, mas esse dinheiro não está circulando dentro da comunidade, está saindo da comunidade. Aí foi quando eu falei assim, eu vou lançar nesse dia a conta black. Aí eu fechei o evento com chave de ouro, agora chegamos pro grande finale, lançamos a marca Conta Black. Uau. Eu apresentei como que seria e pensava, a gente vai fazer esse evento com 300 contas e a gente já começa a fazer um MVP aí. E aí tinha uma jornalista que estava assistindo e anotando, né? Aquela matéria foi que projetou a gente, né? Porque ela colocou no blog dela e ela foi assessora de imprensa, então foi para vários canais. Que legal. E aí a gente apareceu na mídia como o primeiro banco de negros para negros. Sério? Exatamente. Estamos falando de que ano isso aí? Isso já era 2017. 2017. Olha, eu tive que estudar o mercado desde 2008 para entender, tive que lançar Afrobusiness, tive que me capacitar para conhecer o nosso público. E aí em 2017 nós lançamos um evento, quando foi final de 2017, outubro, em janeiro de 2018, a gente foi convidado para fazer uma matéria no portal da Pequenas Empresas, falando sobre a primeira fintech, porque é histórico, né? Ao contrário de muitas comunidades em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o primeiro banco que tem na sua cadeira de direção pessoas negras. Então isso, para a comunidade negra no Brasil, isso tem um poder de representatividade, porque a gente conseguiu ultrapassar uma barreira, que é a barreira do financeiro. Ou seja,
de oferecer possibilidades. Eu só, olha, a gente já chegou aqui, agora está na hora da gente fazer esse negócio acontecer. O que você acha que não foi legal na tua trajetória? E quais foram os aprendizados que você tirou, né, desses momentos aí de dificuldade, enfim, de perrengue, né, que a gente tem? Para a gente poder estar aí, falando para a turma, cara, vamos continuar remando, porque você viu, Sérgio, olha quanta coisa que esse cara já não passou e tá aí, com o sonho de botar a operação dele no IPO. Quer dizer, ele já enxergou isso, né? Só uma questão de tempo. Né? Eu sempre passo as mesmas mensagens porque eu falo assim, eu sou empreendedor. Hoje já faz parte da base curricular de muitas pessoas falar assim, sou empresário, sou empreendedor, mas empreendedor de fato é aquele que passa fome, é aquele que às vezes dorme na rua, passa dificuldades em dormir na rua, pessoas se aproveitaram de uma oportunidade para ganhar vantagem em cima de mim, mas tudo isso faz parte do currículo do empreendedor. Mas quando o empreendedor ele tem a gana, o sonho de querer realizar algo, ele não vê problemas em cima dessas adversidades. A pessoa que desiste é porque ela ainda não está maduro bastante para entender o empreendedorismo quanto negócio. Então acho que a mensagem que eu gostaria muito de passar para todos é que seja melhor naquilo que você faz. Conheça melhor o seu público do que o seu concorrente. E o seu concorrente não veja como seu inimigo, veja como o seu vizinho. Porque só sabendo como ele vai praticar as ações, como ele vai falar com o público, como ele vai cobrar o público, você vai saber encontrar quais são os pontos fracos deles para que você possa oferecer um produto, um serviço com qualidade até melhor. Eu tenho feito isso em toda a minha jornada empreendedora, tanto na área de games, depois na agência de comunicação que eu fiquei durante há mais de quase 25 anos. Tive as puxadas de tapete do mercado financeiro, mas isso não me abalou. Eu sempre acreditei que eu poderia ser alguém. A minha mãe falava assim, você será alguém, basta você estudar, basta você ter o foco. Eu sempre tive esse foco. Mesmo tendo os não subliminares dentro de casa, que eram os meus irmãos caçoando de mim, falando, larga disso, vai procurar emprego, você é bom em outra coisa, você não vai conseguir realizar, eu não ouvia eles. Grande parte dos empreendedores também sofre perseguição dentro de casa. Então, eu acho que olhar para frente e não olhar para trás, né? Você olhar para a brisa, né? E não olhar para o retrovisor. Porque acho que a única forma de você conquistar o seu maior objetivo de vida como empreendedor, como empresário, é servir como inspiração para outras pessoas. Eu faço questão de participar de todos os eventos, de todas as lives, falando sobre empreendedorismo, porque é algo que eu tenho que compartilhar com alguém. Isso faz parte da minha história de vida, faz parte de tudo aquilo que eu sofri, de tudo aquilo que eu conquistei. E o único objetivo, e a única mensagem que eu falo para você é assim, siga em frente. Que você vai chegar lá assim como eu também estou chegando, ainda não cheguei. Galera, isso aí. Pô, turma, essa entrevista foi show de bola. A gente pôde ver aqui uma determinação, né? Eu acho que quando você é determinado e você tem atitude para fazer a coisa acontecer, você faz acontecer. Você não era um cara formado em publicidade e montou uma operação que deu super certo. Você não era bancário, ou banqueiro, né, como queira dizer, e está montando um banco. Então, e por qual razão? Uma razão simples, né? Principalmente pela humildade de aprender. Eu acho que a gente tem como uma lição muito grande aí dessa nossa conversa, essa vontade de buscar o conhecimento, de aprender e transformar isso em algo que dê certo, né? Então, cara, obrigado por compartilhar com a gente aqui do canal da Insight. Turma, essa entrevista, show de bola. E aí, ó, cartão Black.